Salve, salve! Tudo na paz? Tudo jóia? Bom, estamos na nossa aula de número 24. Olha só, na aula passada nós terminamos aquilo que diz respeito ao controle realizado pelo Tribunal de Contas. Agora vamos visualizar especificamente o controle realizado pelo Legislativo. Controle pelo Poder Legislativo. Nós vamos aqui enumerar os dispositivos constitucionais em que confirmamos esse controle realizado pelo Poder Legislativo. Então vamos começar? Pode o Poder Legislativo realizar controle? Perfeitamente. E quais são? Olha, basicamente, o controle realizado pelo Poder Legislativo ou é um controle político, ou é um controle financeiro. Ou é um controle político, ou é um controle financeiro. Primeiro, então vamos visualizar aqui os dispositivos constitucionais. Dispositivos constitucionais. Primeiramente, eu tenho o artigo 48, inciso 10, da Constituição Federal. Vamos lá? O que nós temos no 48, inciso 10 da Constituição? Verifica a redação e a atuação do Congresso no seguinte contexto. Cabe, olha lá, cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida essa naqueles casos do 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, olha o inciso 10, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Então o Congresso Nacional pode analisar? Pode, perfeitamente. Deixa marcado o 48, inciso 10. Vamos agora para a letra B. Então, depois do 48.10, nós vamos visualizar o 49, inciso 5º. Vem comigo aqui, no artigo 49, inciso 5º, da Constituição Federal. Então agora nós temos uma nova competência do Congresso Nacional. O que pode aparecer no 49? Primeiro, fala de competência exclusiva, então deixa grifado. É da competência exclusiva, não é privativa, é exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, quando o Executivo ele extrapola os poderes regulamentares, quando ele vai além, vem o Legislativo e susta, fala, não, filho, isso aqui está fora, você extrapolou, você exorbitou. E ainda fala de delegação legislativa. A delegação legislativa no Brasil não é utilizada porque nós temos medida provisória, né? O chefe do Poder Executivo faz o que bem entende através de medida provisória. Ele não precisa que o Legislativo delegue a ele uma possibilidade de legislar sobre determinado assunto, porque ele faz por MP. Perfeito? Bacana? Vamos na sequência. Depois disso, nós temos também, no próximo dispositivo, aquilo que diz respeito ao artigo 50 da Constituição Federal. No caso, artigo 50 da Constituição Federal. Naquele escândalo da Petrobras, daquelas compras absurdas, bilionárias, nós tivemos a convocação de alguns ministros. Vamos lá? Olha só. Artigo 50 diz assim: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem pessoalmente, não pode mandar o estagiário não, é pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. Então lembra que o ministro vai lá e presta as informações pessoalmente. Tranquilo? Deixa marcado mais esse dispositivo. Vamos para frente. Depois disso, nós temos o artigo
52. Vamos lá. Artigo 52, parágrafo 3º. Artigo 52, parágrafo 3º da Constituição Federal. Convocação de ministros, artigo 50. E o 52, perdão, 52, inciso 1º, desculpa. 52, inciso 1º da Constituição Federal. O que nós temos aqui? O crime de responsabilidade. Vamos lá? A redação agora é a seguinte. Diz a Constituição, artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Então, compete agora ao Senado Federal o julgamento do crime de responsabilidade dessas autoridades mencionadas. Agora sim, falaremos daquele próximo inciso. Então, 52, inciso 1º, já trabalhamos. Agora nós vamos trabalhar com o 58, parágrafo 3º. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que diz o 58, parágrafo 3º? Aqui nós estamos agora diante da CPI. Então agora nós visualizamos a CPI. Muito cuidado com esse parágrafo 3º, porque ele tem um montão de pegadinhas, tá? Então cuidado para que você não seja induzido a erro. Olha lá o artigo 58. A redação agora é a seguinte. Diz assim: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, CPI, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3. A minoria aqui já basta, não precisa ser a maioria não. 1/3 dos seus membros, para apuração de fato. Cuidado para na prova não aparecer fato indeterminado. O fato tem que ser determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Perfeito? Maravilha? Próximo, então, controle realizado pelo Legislativo. Falta agora trabalhar com o 71, parágrafo 1º. Inclusive, já grifamos esse dispositivo. Artigo 71, parágrafo 1º da Constituição Federal, sustar a execução do contrato administrativo, não é? Sustar, então, a execução do contrato administrativo. Perfeito até aqui? Bem tranquilo? Então, nós visualizamos as formas pelas quais pode o Legislativo realizar o controle. Então, muito cuidado, porque é bem provável que controle aparecerá na sua prova. É cobrança da moda, né? Todo mundo, quer seja o CESP, quer seja a FCC, gostam de cobrar controle. Então, se você visualizar esse tema, está resolvido. Vamos agora mudar o assunto. Vamos falar do processo administrativo. O processo administrativo, ele é um tema que nós já visualizamos em diversos momentos das nossas aulas, em cada um dos tópicos do seu edital. Lembrando que o processo administrativo, ele pode ser cobrado dentro de atos administrativos, dentro de agentes públicos, dentro de princípios, mas é muito importante caminharmos pela legislação apontando todos os desdobramentos, todos os reflexos. Então vem comigo. Falei de processo administrativo, nós estamos lá na Lei
9784 de 99. Processo administrativo, lei 9784 de 99. Eu já vou lhe pedir para você grifar os principais dispositivos e vamos aqui fazendo anotação, sistematizando toda a lei no seu caderno. Vai aparecer a questão? Muito provável. Não sei se aparece assim, uma questão só do 9784. Pode aparecer ela dentro de outros contextos, como eu já lhe disse, atos, agentes públicos, responsabilidades, princípios, etc. Mas não interessa. Onde aparecer, a gente acerta, concorda? Então vem para cá, ó. Falei de processo administrativo. O primeiro item é o artigo 1º. O artigo 1º ele é bem conceitual e muito cobrado. Então vamos visualizar aqui quais são as pegadinhas que estão no artigo 1º. Onde é que nós visualizamos as pegadinhas do artigo 1º? Diz assim. Então vamos colocar aqui ponto 1. Artigo 1º. Quais são os desdobramentos do artigo 1º? Diz lá. Essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal. Então, é processo administrativo no âmbito da administração federal. Direta e indireta, em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Cuidado! A regra da 9784 é o quê? É a análise do processo administrativo federal. Agora eu lhe pergunto, suponha que no meu município, o município X, não exista, então suponha que no meu município X, não existe lei falando sobre o processo administrativo. Não tem lei trabalhando com esse tema. E agora, o que acontece? A Lei 9784, ela fala especificamente do processo administrativo no âmbito federal. Mas cuidado, olha a exceção. A exceção é decisão do STJ, pode ser aplicada para os outros entes. Então, para os outros entes federativos, né, estados, DF, municípios, para os outros entes federativos, na ausência de lei específica. Na ausência de lei específica. Viu só que beleza? É assim que nós visualizamos o artigo 1º. Vamos na sequência, porque agora tem o parágrafo 1º. Então, 1.1, parágrafo 1º. Qual que é a regra? É a aplicação à administração pública, diz lá. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. Então, a regra é que aplica-se à administração pública. Administração pública. Excepcionalmente, então aqui, a exceção, qual é? Eu aplico essa lei também ao legislativo e ao judiciário. Exceção. Eu aplico ao judiciário, eu aplico ao legislativo. Porém, olha aqui a pegadinha. Quando o judiciário julgar e quando o legislativo legislar, não é no exercício da função típica desses poderes, mas no exercício da função atípica. Então, quando o legislativo ou o judiciário exercerem função atípica, também chamado de função administrativa. Vem comigo. Quando o judiciário ou o legislativo
exercerem o quê? Exercerem funções atípicas, né? Então, quando o judiciário estiver legislando, quando o legislativo estiver julgando, funções atípicas, também chamadas de funções administrativas. Funções atípicas ou funções administrativas. Ótimo. Então, cuidado na sua prova, que ou falará que a lei é aplicada a todos os poderes de forma indistinta, errou, ou falará que ela é aplicada só ao executivo e a nenhum dos outros, independentemente do exercício da função. Errou também. A regra é o executivo, a administração pública, mas excepcionalmente posso aplicar ao legislativo, posso aplicar ao judiciário, desde que ambos exerçam funções administrativas, funções atípicas. Perfeito? Depois disso, nós temos aqui os conceitos de órgão, de autoridade e de pessoa jurídica. Olha lá. Agora, o parágrafo 2º. Quais são aqui os conceitos? Aí nós temos o conceito de órgão, nós temos o conceito de entidade, e nós temos o conceito de autoridade. Órgão, entidade e autoridade. Lembra, o órgão, ele não tem personalidade jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica. Por quê? O órgão é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Então, o órgão, ele é só o quê? Uma unidade, é um centro de competência, mas ele não tem personalidade jurídica. E quem é a entidade? Opa, a entidade agora, ela tem personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica. E quem é a autoridade? A autoridade é o servidor, é o agente com poder de decisão. Com poder de decisão. Então, a autoridade nada mais é do que o servidor, do que o agente que tenha o quê? Que tenha poder de decisão. Perfeito? Fácil os conceitos? O artigo 2º nós já trabalhamos. No artigo 2º nós visualizamos aquilo que diz respeito aos princípios. Então vamos juntos, olha lá. Artigo 2º, né? Vamos colocar aqui o ponto de número 2. Artigo 2º são todos os princípios que nós já visualizamos. São os princípios, não vamos aqui voltar ao tema. E aqui nós temos os princípios mencionados na Constituição e também os princípios abaixo da Constituição, os chamados princípios infraconstitucionais. Viu que beleza? Então nós temos os princípios constitucionais, nós temos os princípios infraconstitucionais. Depois, olha lá o artigo 3º. O artigo 3º diz assim: o administrado, então o cidadão, tem os seguintes direitos perante a administração sem prejuízo de outros. Cuidado, esse rol é exemplificativo, não é taxativo. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópia de documento nele contido e conhecer das decisões proferidas, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente,
fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Então vamos visualizar quais são as pegadinhas do artigo 3º. O que pode aparecer aqui no artigo 3º para você? Então, o artigo 3º, nós estamos diante dos direitos do cidadão, que a lei gosta de mencionar dos direitos do administrado. Dentre esses direitos, lembra que o rol é aberto. Lembra que o rol é exemplificativo. Rol aberto, rol exemplificativo. É preciso também lembrar que no inciso 2º diz assim: ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado. Ótimo. Ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer das decisões proferidas. Qual é a pegadinha aqui? Não faz carga dos autos, não retira os autos da administração, tá vendo? Não faz carga. Ele diz apenas ter ciência do que está tramitando, ter vista dos autos, então ele pode ver o processo, ele pode tirar cópias do processo e ainda conhecer das decisões proferidas. Claro que é um processo no qual ele tem a condição de interessado, mas ele pode falar, eu vou pegar o processo, vou levar para minha casa e depois de amanhã eu devolvo. Não, isso ele não pode fazer. Posteriormente, qual é aqui a outra pegadinha? O inciso 4º, fazer-se assistir facultativamente. Lembra? Agora, o advogado é facultativo no processo administrativo, no processo administrativo. Lembra, por favor, da súmula vinculante número 5. Súmula vinculante número 5 é a súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. Perfeito? Fácil pra caramba? Ótimo. Depois disso, nós vamos lá no start. Como é que inicia o processo administrativo? Então, ponto 3 já foi. Ponto 4. Processo... Opa, vamos colocar primeiro o artigo, igual nós estamos fazendo aqui. Artigo 5º. Artigo 5º. O processo administrativo pode começar como? Inicia-se. O processo administrativo inicia-se de ofício, ou ele se inicia por provocação do terceiro interessado. Lembra que isso pode aparecer na sua prova de uma outra forma. O processo administrativo, então, inicia-se de ofício, né, pela administração pública por si só, ou a pedido, né, por provocação do terceiro interessado. Isso aqui é a mesma coisa que falar de impulso oficial ou oficialidade. Isso aqui é a mesma coisa que trabalhar o impulso oficial ou o princípio da oficialidade. Pode aparecer na sua prova das duas formas. Depois, na sequência, o que nós temos? Nós temos daí, por gentileza, que visualizar o artigo 9º. Vamos lá? Vamos falar aqui do artigo 9º. Artigo 9º. Agora ele diz o quê? Os legitimados, quem é que pode atuar? Legitimados no processo administrativo. Quem é que pode atuar no processo administrativo? Vamos lá, temos que visualizar todos os incisos.
Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. Então vamos colocar aqui, quem são legitimados? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Depois, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direito ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, nós temos aqui os terceiros interessados, mesmo que não iniciarem o processo, podem ser afetados. Organizações e associações, então vamos colocar aqui, ó, organizações. E depois, pessoas e associações. Lembra que está falando de organizações ou associações representativas. E depois fala sobre pessoa ou associação, o quê? Legalmente constituída. Quando for a organização ou associação representativa, direitos e interesses coletivos. Então aqui nós temos direitos coletivos. Quando pessoas ou associações legalmente constituídas, agora nós falamos dos direitos difusos. Cuidado com isso, tá? Agora nós falamos dos direitos difusos. Então, muito cuidado com essa pegadinha para não inverterem o inciso 3º com o inciso 4º. Organização ou associação representativa, direito coletivo. Pessoas ou associações legalmente constituídas, agora são direitos ou interesses difusos. Ótimo, vamos na sequência. Depois nós falamos da capacidade. Quem é que pode figurar no processo administrativo? Então nós temos aqui a capacidade. Quem é que pode figurar naquilo que diz respeito ao processo administrativo? São capazes para fins de processo administrativo quem? Maior de 18 anos. Então o indivíduo completou 18 anos, lindo. Maior de 18 anos. A sua prova possivelmente vai colocar o maior de 16, está fora. Ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Então a regra da capacidade é o maior de 18 anos. Perfeito até aqui? Algum problema? Fácil. A lei ela tem muitos detalhes e é importante realizarmos toda a sistematização, o mapeamento dessa legislação. Combinado? Na próxima aula eu volto e continuamos, o estudo da 9784. Um grande abraço para você, fica com Deus e até lá.